Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast vitaminado. E o convidado do nosso Orange Juice de hoje é mais que especial. Seja bem-vindo ao Orange Juice Nilson. Alô, William. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bora falar de um assunto mega interessante hoje, né? Vamos falar um pouco aí da cultura organizacional da F-Câmara. Mas, Nilson, antes disso, conta um pouquinho da sua trajetória, dessa grande relação que você conquistou com a F-Câmara. Cara, eu tenho 49 anos, eu sou de Santos, mas já moro há muitos anos aqui na Grande São Paulo, né? Trabalho com tecnologia, acho que desde 94, 95, em alguns papéis, inicialmente com alguns cursos, depois fui, acho que em 95 peguei o primeiro projeto, fui seguindo e experimentando algumas formas de prover serviço de tecnologia, né? Tive uma empresa em Santos, né? Em 2011 eu entrei na F-Câmara e aí comecei uma relação que eu me orgulho muito, quase que ininterrupta desses últimos 11 anos, né? Trabalhando primeiro com o Submarino Viagens, com alguns serviços que nós prestávamos ali dentro para eles, depois vindo ao Porto de Santos, algumas outras oportunidades, até que eu fui alocado numa grande empresa de turismo chamada Viajanet, e ali me desenvolvi um pouco mais e acabei assumindo como CTO da empresa no processo de elegibilidade. E aí, infelizmente, tive que cortar o meu vínculo como consultor F-Câmara, mas aí passei a ser cliente F-Câmara, né? Então continuei contratando F-Câmara nos modelos de alocação, mas também de projetos, né? E, e sempre me tornando corresponsável ali pelo desenvolvimento dessas pessoas que estavam ali conosco, mas que tinham o sangue laranja, como a gente costuma dizer, né? Passei alguns anos por ali e durante a pandemia a empresa, né, como qualquer empresa de turismo, sofreu algumas baixas, teve que fazer algumas readequações. Eu acabei voltando para a F-Câmara a convite do Kleber. E aí começamos um trabalho em cima da estrutura operacional que depois dessa reorganização que a empresa fez, se tornou um pouco mais amplo que isso, né? Legal. Como que é? Foi essa relação, né? Você era sangue laranja, virou cliente, continuou trabalhando com a F-Câmara e voltou para a F-Câmara, né? Como que é essa experiência? Porque você tem uma visão de quem está dos dois lados, né? Exato. É uma visão apaixonante, né? Porque você continua vendo a F-Câmara como sangue laranja, né? Como eu era lá no início, enquanto a empresa estava começando a se desenvolver com alguns clientes importantes. Depois, como cliente, eu acho que eu sempre tive essa marca, né? Mesmo dentro na relação com o cliente, né? Sendo o contratante, ainda assim as pessoas me viam com uma proximidade muito grande da F-Câmara. Isso me fazia bem, porque de fato eu tinha feito essa transfusão de sangue. E é muito bom olhar a F-Câmara pelo outro prisma também é muito bom, porque dá para a gente certeza realmente daquilo que é o compromisso da F-Câmara, daquilo que é a cultura da F-Câmara, daquilo que é o foco da F-Câmara. Tenho certeza que é isso, porque pude olhar pelo outro lado também, né? Legal, é uma visão bem interessante mesmo, né? Você entender não só o problema que a F-Câmara está querendo resolver, mas qual que é a visão do cliente em cima disso. Acho que tenho certeza que te ajudou muito no trabalho que você tem feito na sua volta para a F-Câmara. Mas tu comentou aí dessa mudança que a F-Câmara tem passado nos últimos anos. Como que é a plenitude dessa transformação? Quais são as principais dores que você encontrou? Quais são os principais desafios a serem vencidos? O primeiro ponto é que assim, toda essa estratégia ela foi criada pelo board da F-Câmara, né? A direção da F-Câmara é que decidiu por essa mudança, né? Que eu já detalho um pouco mais, né? A F-Câmara vem crescendo já há muitos anos de forma muito consistente, né? Um crescimento bem geométrico mesmo, né? Todo mês, mês sobre mês. O que acontecia era que ela crescia tanto na incorporação de novas empresas, né, com a ideação e criação de novas empresas, quanto também na estratégia em alguns mercados. E aí então tiveram essa ideia de construir essa matriz, né, perdão pela redundância, essa forma matricial em que a gente tem hoje 5 unidades de negócio de excelência, né, que são focadas pela capacidade estratégica que ela tem de atender saúde, mercado financeiro, indústria e outros mercados, né, o multisector. Toda a parte que a gente chama internamente de retail, né, mas que está ligada a e-commerce, né, a essas tecnologias que são periféricas a isso.
e a unidade de Europa, né, que está demandando também bastante crescimento nessa altura, com alguns clientes bem importantes lá. De forma matricial, ela conectou com essas outras empresas que têm uma expertise muito específica. Nós temos a FC Nuvem, né, que é um provedor que já tem muitos anos, né, de parceria Microsoft, e agora está crescendo para outros produtos, como a AWS, esse centro de excelência pode prover serviços para as verticais estratégicas, assim como também Omnicar, né, de marketplace, Omnicommerce, nós temos o Imagine, que é uma ferramenta de ideação, de desenvolvimento de melhorias internas, né, está sendo muito bem aceita pelo mercado, e a parte de Open Finance, né, que foi a partir do projeto, né, do Open Bank e Open Insurance, a gente tem criado alguns aceleradores, alguns produtos que dão penetração maior nesse mercado. Então, ela conectou tudo isso. E aí vem a grande sacada, né, que é essa mudança que acabou criando essa vertical, né, da diretoria do Joel, que é People e Culture. Né? Então, a gente trabalhando em pessoas e cultura, isso para a gente, eu posso falar para você, William, de uma vida inteira. Eu vivo uma utopia, porque a gente que tem esse desejo, esse prazer, né, de acompanhar as pessoas, de ser útil, de servir, de fazer parte da trajetória das pessoas, a gente fazia sempre isso muito concomitantemente ao trabalho operacional que a gente tinha. Né? A gente tinha uma demanda para atender e, à medida do possível, a gente ia apoiando essas pessoas que procuravam por uma mentoria, procuravam por uma orientação, procuravam uh, pedindo uma oportunidade e tal. E aí a empresa criou de fato isso, porque ela sempre teve uma visão, e isso eu posso dizer por esses 11 anos, de que pessoas aqui são o nosso principal capital, que é o capital intelectual. Nosso ativo é formado por essas pessoas. Hoje a gente já passa de 1.200 pessoas distribuídas por essas verticais e horizontais que eu falei, além de todo o back-office da companhia, né? Que envolve DP, jurídico, governança, marketing e assim por diante. Então, quando você pergunta quais são as dores que a gente encontrou, na verdade, esse movimento foi para estancar as dores do crescimento, onde a gente conseguiu, de fato, dar escalabilidade, né, com uma vertical toda focada em pessoas, né, e todo o seu desdobramento para poder amparar esse crescimento de forma sustentável e levar um modelo universal para todas as empresas e todas as pessoas que estão dentro do grupo. Né. Acho que hoje, né, detalhando um pouco melhor, essa vertical de pessoas e cultura, né, ela abriga outras 4 vias, né, que são super importantes para dar subsídio a isso. Né. Pods engenharia, cultura e carreira, comunidade de treinamento e toda a parte de RS, né, seja no recrutamento ou no relacionamento. Acho que uma parte que se confunde muito com o trabalho que eu fazia antes, né, dessa movimentação é a parte da operação, propriamente dito. E Pods Engenharia, ele tem esse contexto que é super importante. Né? Pods, para quem não sabe, é o acrônimo de Proof of Delivery, né? Prova de entrega. Então, para a gente poder dar prova de entrega, a gente tem que garantir que todos esses processos, né, que vão culminar, né, desde, hipoteticamente fazendo essa analogia, desde quando você faz uma compra até quando o entregador chega na tua porta, né, todo esse processo que envolve a escolha, a logística e o transacional, a logística e a entrega propriamente dita, né, ele tem que cumprir etapas, né, com excelência para que os prazos e o resultado final possa ser atendido. Né. Então essa área de pods é uma área que nasceu para dar suporte para essas unidades de negócio, né, unidades estratégicas. Então, dentro dessas unidades tem uma figura que faz a gestão técnica, né, e também gestão de pessoas, que é o Tech Manager, e abaixo dele tem diversas contas com muitos outros tech leaders e toda uma organização lógica para isso. Pode dar suporte desde as demandas que necessitam de algum apoio de tecnologia, propriamente dito, ou as questões ligadas às carreiras, né, das pessoas que estão ali dentro dessas verticais. Então, ali ele aciona e começa a conexão por todo um ecossistema
que existe dentro de People. Então, pode estar desde o apoio para uma especialização. Então, por exemplo, temos uma vertical que está atendendo um cliente que deseja soluções mobile. Nós temos aqui, através dessa estruturação de pods, chapters, com todas as especialidades que a gente conseguiu colocar à disposição. Então, por exemplo, temos aqui um chapter para tecnologia mobile, e aí a gente encaminha ele para dar suporte para essa unidade estratégica. Temos um trabalho de consultoria para um refit de arquitetura, por exemplo. Temos aqui um chapter para isso. E assim podemos fazer com todas as outras especializações, front-end, back-end, QA, agilismo, enfim, aquilo mais que a gente consegue preparar nesse sentido, né? Como consolidar tudo isso? Porque é uma barreira muito grande para uma área que dá suporte para outras áreas, não virar uma barreira para as entregas, né? Como fazer que isso seja entregue sem impactar as entregas das unidades de negócio? Na verdade, a proposta ela é inversa, né? Eu acho que todas as unidades de negócio têm autonomia para tocar, né? Até porque eles têm expertise dentro daquele contexto. Pods em engenharia define o melhor modelo de engenharia que a gente pode oferecer. Então, isso vai desde processos até a utilização de artefatos e técnicas para que esses profissionais possam se amparar do melhor suporte que eles podem ter para que aquilo dê certo. Eu acho que assim, dentro desse contexto, eu acho que ali a gente tem três, três grandes pontos, né? Três pontos-chave para que tudo dê certo, né? O primeiro ponto é entender exatamente o que o cliente quer. Então, assim, tem um mantra nosso aqui, que todo mundo entoa esse mantra aqui, que é a solução não vem antes do problema ou antes da oportunidade. Então, o nosso cliente, quando nos chama e a gente vai ouvi-los, né, para tentar apresentar uma proposta, uma solução para alguma questão, a gente tem que considerar sempre o que ele quer. A gente não adapta ele ao que nós temos. Nós nos adaptamos, inclusive fazendo o reaproveitamento de tudo que tiver lá dentro. Então, nunca ajustar o cliente à nossa realidade, sim sermos flexíveis. Isso desde o entendimento da arquitetura, dos sistemas legados, dos desejos, das oportunidades de negócio, até mesmo o skill dos conhecimentos de negócio que a empresa tem. Então, está muito próximo do cliente para entender essa questão. O outro ponto é um ponto que é super importante, que é o de começar certo. Então, assim, acho que tem alguns bullets que a gente precisa estar sempre atento, né? Primeiro, um warm-up claro e objetivo. Quantos projetos a gente consegue colocar todo mundo para trabalhar no dia 1, no dia 0? Então, na verdade, a gente começa muito um trabalho muito consistente no warm-up do negócio, onde a gente vai ter gente pensando em tudo o que é acesso, definições de cronograma, definições de dias úteis, definição de férias enfim, toda a parte cerimonial de cronologia. Nós temos uma parte técnica que vai estar fazendo um discovery em cima do que tem ali de desafio, que é em cima do que a gente vai trabalhar, né? E uma parte de negócios fazendo todo um pitch ali, um entendimento do negócio para poder levar. Às vezes, dentro desse contexto, a gente descobre características que vão fazer parte do engajamento, né? Fazer parte da seleção, né? Que é super importante, tem que estar aderente a tudo isso. Então, a gente vai utilizar algumas técnicas, como, por exemplo, o matriz RACE, né? Então, a gente vai mapear todos os processos, todas as atividades que vão ter dentro daquele trabalho e vamos atribuir ali quem é o responsável, né? Quem é o dono, quem tem que ser comunicado, né? Quem tem que ser consultado e algumas técnicas como essa, né? E acho que o outro grande modelo, o outro grande insight, né? O outro grande diferencial da nossa engenharia é prover o máximo de visibilidade, né? Então, utilizar de todas as técnicas que a gente puder para fazer extração de KPIs, indicadores, desde performance até do bem-estar do time, né, com visões
360, 180, e pegar desse material e fazer de fato um PDCA consistente, né? Tentar melhorar sempre. Acho que esses três pontos são os que garantem que tudo isso funciona. Mas lembrando sempre, são atributos que fazem parte de uma engenharia diferenciada, aquilo que a gente tenta oferecer para o mercado e que a gente coloca à disposição de todas as equipes que tem aqui dentro. Isso é bem legal porque não é só juntar quatro devs numa squad e colocar para codar. Nossa, eventualmente coisas que não são nem tão comuns, mas por exemplo, algumas solicitações chegam e dizem, olha, esse time é pequeno demais para ter um Scrum Master só para ele. Pô, a gente pode entender ali que tudo bem, de acordo com as demandas, de fato, mas a gente vai ter que atribuir aquelas funções, aquele papel para algum outro profissional. Então a gente pode ter que procurar no mercado um profissional que tenha aderência com aquelas atividades que ele vai ter que exercer. Então nós estamos falando agora de um tech leader ou de um team leader que consiga tocar o Scrum, ou que consiga tocar algum outro framework dentro daquela célula, né? E aí é importante que tudo isso nasça de forma concreta, de forma coerente e que chegue um job description claro dentro do nosso departamento de recrutamento. E aí começa a mágica de trazer as pessoas certas, né? É um departamento muito dinâmico, que também tá bem, agora falando, né, do nosso RS, está muito aderente a cada uma das verticais, né, de negócios estratégicos. Então são pessoas que já conhecem outras pessoas do mercado, que já conhecem os skills que são necessários, né, o hard skill, o soft skill, que são necessários para aqueles clientes, para aquelas contas, para aqueles projetos, né? Então isso traz também uma grande vantagem no recrutamento, muita proximidade com os executivos comerciais, os tech managers, para poder trazer a pessoa com a maior aderência possível, né? E ali dentro, né, do RS, nós temos também as business partners, que é quem faz toda essa mágica acontecer, porque onde há um colaborador da F-Câmara, há uma business partner. Então ela garante toda a capilaridade em todos os clientes, para que todas as demandas, as necessidades, tudo aquilo que é inerente ao bem-estar, ou também a questões de performance, estão chegando até as áreas que precisam apoiar, seja em pods, seja em carreira e treinamento. E eu imagino que 1.200 colaboradores é um número considerável. Isso sem considerar os back-offices, né, que atendem a F-Câmara. Como cruzar esses desejos, né, oportunidade de crescimento, mentoria, com oportunidades reais para essas pessoas? Porque eu imagino que fazer gestão de pessoas é algo desafiador. Essa área de relacionamento, né, dessa área de RS e relacionamento, ela já está acompanhando esse pessoal bem de perto. Então, ela já está entendendo essas demandas e está encaminhando, né? Como eu disse, é um ecossistema em que a gente precisa conectar todos os heads e todas as pessoas que estão operando dentro disso. Então, eles já estão levantando KPIs. A gente tem informações, né, que a gente sempre comemora. Nós temos um turnover muito baixo, um turnover disfuncional baixíssimo, né? E então, assim, eles estão muito atentos a isso. Só que para poder fazer com que isso funcione com clareza, aí a gente precisa conectar uma outra área dessa unidade, que é a área de carreira, né, de cultura e carreira. Acho que o primeiro ponto para poder manter esses times, né, operando com alta performance, né, com satisfação, fugindo um pouco do assédio, né, que o mercado faz, estando preparados até para uma escalabilidade quando o cliente precisa, né, é com uma cultura forte e com um plano de carreira consistente. Isso é fundamental. Então, todos eles estão operando dentro desses profissionais, né, sobretudo aqueles que são mais próximos, um PDI, um plano de desenvolvimento individualizado mesmo, para estimular realmente o protagonismo, né? Eu acho que é uma palavra que a gente usa muito aqui, né, de protagonismo, né? Questão de oportunizar de fato, né? E aí, a partir disso, também a gente tem que estar sempre atento a planos sucessórios, né, que a gente tenta fazer, e automaticamente, quando o plano sucessório não é necessário, a gente já tem um plano de escalabilidade natural, porque a gente vem formando as pessoas para criar novos líderes, né? Porque dentro desse contexto todo de pessoas, né, a gente tem muita gente, muita, mas muita gente apta
ao desenvolvimento, ao crescimento, a assumir novos papéis, a assumir protagonismo, né? Eles precisam ser oportunizados, né? Isso me lembra a frase de um filósofo romano chamado Sêneca, que ele diz que sorte é quando oportunidade encontra gente capacitada. Mas você acredita em sorte? Eu acho que não, eu acho que você tem que dar uma ajuda para a sorte, né? Então, quando essas oportunidades acontecem, você tem que estar preparado, né? Ou tem que ter sido preparado. Então sorte não existe, né? Então. Depende muito da semântica do que cada um faz dessa palavra. Eu acredito que não. Mesmo nos eventos fortuitos aí, não há sorte. Há a capacidade, a competência. Cara, mas é bem interessante o que você acabou de falar, porque é bem comum no mercado as pessoas pensarem em mudança de carreira. Ah, eu sou um dev aqui, full stack, mas eu quero atuar como dev mobile. Beleza. O que que eu tenho que fazer para isso acontecer? Metade do desafio é muito da pessoa, de correr atrás do conhecimento, mas a outra metade é da empresa poder criar essas oportunidades, né? E eu acho que acredito que uma empresa do tamanho da F-Câmara, com a quantidade de clientes, quantidade de colaboradores e quantidade de desafios, consiga fazer isso, né? Ela necessita, né? Como qualquer empresa, né? Ela necessita disso. Mas é importante que se haja uma cultura dirigida a isso. As palavras de ordem da nossa cultura são formação, né? Sempre foram, faz parte da razão social da F-Câmara desde sempre. Né? Formação, né? De forma. E isso transcende os aspectos técnicos, né? A formação no contexto mais amplo. E compartilhamento de conhecimento. Acho que todo mundo que trabalha dentro da F-Câmara, que tem esse contato, né, com a cultura, percebe que é corresponsável pelo apoio, pelo desenvolvimento da carreira de todo mundo. Então, a gente tem. Isso é o que a gente vive, é o nosso dia a dia. Mas o que significa isso na prática, né? Compartilhar conhecimento e eu ser responsável pela carreira de uma outra pessoa. Hoje a gente tem diversos programas que apoiam, as coisas estão muito conectadas, né? Então, por exemplo, uh, os chapters automaticamente são mentores. Muitas vezes a gente precisa criar novos mentores para apoiar diversas ações, sejam elas ações de impulsionamento de carreira, sejam elas ações de treinamento, como é o programa de formação. Esses mentores são formados por esses chapters. Então, assim, há grandes programas, né, que muitos deles ainda estão em fase de lapidação e até em fase de escala, né, de tornar eles escaláveis a toda a demanda que a gente tem. Programas de formação de novos líderes, formação, transição de carreiras, né, a formação propriamente dita, né, do programa de formação, que são números impressionantes, né? A partir dessas ferramentas, né, a gente hoje tem um conjunto de ativos, né, que está sendo desenvolvido dentro de pods em engenharia. Depois eu falo o nome de todos os heads que estão fazendo esses desenvolvimentos. Mas como eu não falei ninguém até agora, no final eu falo o nome de todo mundo que faz parte desse jogo, todo mundo que faz parte desse trabalho tão belo. A gente tem ativos hoje que são trilhas de desenvolvimento específicas para cada uma das especializações. Então, a gente tem parcerias muito fortes, né, com a Lura, com Rocket City, com todas as outras empresas desse setor. A gente desenvolveu trilhas baseadas em conteúdo que tem lá, mas também está produzindo muito conteúdo, né? Hoje nós temos um conteúdo, é um conteúdo mais institucional, propriamente, do que técnico, mas muitas vezes vem aqui um colega e divide todo o conhecimento que ele tem, né? Então, a prática é essa. Todo mundo tem, através da solicitação a uma business partner, um desejo atendido, seja ele por um plano de desenvolvimento, por crescimento, ou seja ele por um plano de oportunização para novos líderes, para chapters, hoje a gente tem os chapters part-time, né, que são pessoas que estão colaborando com o desenvolvimento de outros profissionais, né, e isso em todas as esferas, né, não só no mobile, mas no QA, no DevOps, DevSecOps e assim por diante, né? Legal, Nilson. E isso é de um valor inestimável, porque você tem uma empresa que é responsável por incentivar os seus colaboradores a compartilhar conhecimento, ajudarem na carreira do amiguinho que está aqui do lado, num dia a dia onde a gente tem muitas entregas, a gente tem cliente cobrando,
e você tá ali gerando conteúdo, é muito difícil. Isso vale ouro. Vale. Mas é que tem, como eu disse, tem muita gente fazendo isso, tá? Eu estou aqui fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Na verdade, eu sou só mais uma pecinha dentro desse ecossistema que é pessoas e cultura, né? Então tem muita gente trabalhando de forma conectada e espontânea, num fluxo natural para apoiar todas as pessoas que precisam, e isso retorna para a gente. Retorna em escalabilidade, retorna na manutenção do, do skill, do capital intelectual que a gente tem, retorna de uma série de formas. Né? E isso não é só da boca para fora, né? Porque isso tem que existir no dia a dia, nas políticas. Então, a nossa cultura ela não está só baseada, ah, embora seja o grande pilar da gente, né? O compartilhamento de conhecimento e o apoio às carreiras, ela está presente nas nossas estruturas. Né? Então, a nossa unidade da Bela Sintra, aqui em São Paulo, é uma belíssima unidade, acho que todo mundo podia vir conhecer aqui. É uma unidade muito ampla, são 2 andares, com um salão amplo, né, com toda a capacidade de abrigar aí dezenas de pessoas para trabalhar simultaneamente ali, talvez até mais de uma centena. Muitas salas de reunião, todas salas de vidro, amplas, abertas, não temos salas aqui individualizadas, temos muitos pontos de feedback, conversa um a um, ou reuniões pontuais. Temos uma grande bancada ilha para quem quer trabalhar de pé ou quem quer fazer uma reunião rápida ali num canto, e tudo aquilo que permeia uma cultura mais disruptiva como a nossa, um ambiente mais leve, como mesa de pebolim, fliperama, um lounge bem bacana. Rola até um karaokê, assim, essa experiência do karaokê eu não posso dizer assim que é tão maravilhosa, mas é muito divertida. Então, assim, isso é uma parte importante, isso está dentro da nossa estrutura. Na Bela Sintra, nós temos a unidade de Santos que segue o mesmo padrão, né? São ambientes de relacionamento, né? Ambientes de conforto, né? Onde a gente se sente bem, onde a gente consegue compartilhar ali com boas experiências, boas conversas e trabalhar também quando o objetivo for dos times se juntarem ali. A gente está, essa semana passada, né, a gente já teve acesso à nossa nova unidade lá em Leiria, em Portugal, né, onde vai abrigar a FC Europa. O Fábio também nas últimas semanas teve com um pequeno comitê na Inglaterra, lá fazendo contato com alguns parceiros, alguns possíveis clientes e assim por diante. Então, assim, a gente vem crescendo e levando essa cultura, né, dentro do nosso dia a dia. Né? Mas, além de também estar atento às questões comportamentais, né, que são muito importantes, a gente tem um culture code aqui que é realmente é algo que a gente busca seguir, né, a gente busca levar muito a sério, um código de conduta, regras e uma série de coisas, mas isso para que a gente possa proteger, de forma geral, a nossa cultura. Né? Não são códigos que tolhem as pessoas, muito pelo contrário, a gente quer aqui as pessoas o quanto mais heterogêneas, né? Então, isso até demanda, né, da área de cultura toda uma comunicação sistemática, né, em campanhas que são ou temáticas ou recorrentes, né, sobre os principais temas. Então, assédio, comunicação, uma série de questões, a temática feminina, que é muito importante, né, empoderamento, prevenção ao machismo, misoginia, essas coisas. A gente está permanentemente conversando com todo mundo, preconceito, intolerância racial, cultural, religiosa e assim por diante. Né? Então, assim, a gente está muito atento a isso. Isso é o que dá manutenção para que a gente consiga. Né? A F-Câmara é uma empresa muito filosófica, uma empresa onde a gente conversa muito, né? A gente reflete muito, a gente busca sempre um olhar muito mais amplo. Né? A gente tem alguns eventos muito importantes aqui, um deles é o Momento Filosófico, que o Léo Lousada toca aqui, que é sempre muito agradável, né? Mas isso já existia há muitos anos. Eu lembro que há 11 anos, 10 anos atrás, o próprio Fábio
em alguns momentos, né, bloqueava as nossas agendas para provocar algumas reflexões, né? A gente faz constantemente alguns encontros, né, mesmo que virtuais, né, porque a gente é de fato anywhere office, né? Então, até no último encontro que a gente teve com o Fábio, nesse mês mesmo, colocou quase 300 pessoas online, né? Pensando que foi no final do expediente as pessoas precisavam de disponibilidade, é um número realmente que mostra um engajamento muito alto, né? Então, é aí que a gente busca manter essa cultura sempre viva, né? Através da reflexão, da conversa e naturalmente a gente consegue juntar as pessoas que são afins, né? E aí estamos aí já com 1.200 pessoas afins E crescendo, né? e crescendo. Cara, sensacional. Eu vejo que esse processo de cultura, essa comunidade, esse jeito de ser que a F-Câmara criou internamente é algo muito valioso, né? Você procurar no seu dia a dia. Porque você está passando a maior parte do seu dia com essas pessoas. Então você quer ter uma relação leve, você quer ter um clima legal, você não quer pensar, putz, agora eu tenho que trabalhar. Então isso é um diferencial. Como que a F-Câmara ela vê essa relação, todo esse ambiente que ela criou internamente, indo para o mercado de tecnologia? Como que ela ajuda a comunidade com isso? Olha, tem uma coisa que é super importante, né? Que é a nossa comunidade Orange Juice, né, que é uma comunidade que é franqueada, que é patrocinada pela F-Câmara, né? Essa comunidade tem penetração em diversos programas sociais, né, em diversas ONGs, em diversos núcleos acadêmicos, né, várias faculdades, onde a gente por ali consegue fazer a captação dos melhores alunos e fazer um encaminhamento para dentro dos nossos programas de treinamento, né? O conteúdo que a gente tem, ele é aberto, né? Então, todo o conteúdo que a gente produz dentro da comunidade Hora de Juice está aberto a todo mundo. Temos aí uma média aí de 2.000 inscritos nas principais plataformas, né? Discord, Instagram e outras mídias, né? Em outras redes. O Orange Juice Cast, né? O podcast da gente, ele já tem 47 episódios, né? Ele já tem, você passa de 4.000 cliques ali para quem está ouvindo nas plataformas de áudio, acho que mais de 3.500 visualizações no YouTube. Então, assim, ele está muito conectado a todas essas empresas que estão provendo solução e para cada uma delas a gente dedica o apoio que é necessário para que possa seguir e muitas vezes abrigando dentro do nosso programa de formação. Esse programa de formação é um programa onde a gente recebe alguns trainees, né, que passam por todo um processo de inscrição para poder começar uma carreira nova aqui. Acho que são números que são realmente muito encantadores. Eu posso falar assim pelo nosso último, foram 6.200 inscritos para adentrar aqui no programa de formação da F-Câmara, que nesse momento está oferecendo vagas para Full Stack, né, para desenvolvedor Full Stack, e para UX UI. Esse número, se a gente pegar os últimos programas, dá no total, acho que mais de 22.000 pessoas se inscreveram e centenas delas passaram, né, pela nossa formação. O que é interessante nesse processo é que, né, cumpridas as etapas de inscrição, né, as etapas já há dois anos, desde que a pandemia começou, a gente levou esse programa para todo o Brasil, né? Ele inicialmente era feito para onde haviam unidades nossas. Hoje não, hoje ele é aberto para todo mundo que estiver no território nacional. Essas pessoas se inscrevem, se apresentam para a F-Câmara, né? Passam por alguns processos de entrevista e depois algumas centenas delas vão passar por um processo de hackathon, né? Um processo de desafio aqui dentro. E aí a gente volta lá atrás naqueles mentores que foram formados aqui internamente, são pessoas que vão estar apoiando esses jovens dentro desse processo de hackathon. Obviamente que para a gente ele é um processo, eu não posso chamar de eliminatório, porque isso é uma palavra que não soa bem, mas é um processo que vai trazer para a gente, né, uma visão daqueles que estão mais aptos para começar a ingressar no mercado, né? Obviamente que levando em consideração uma série de fatores. Mas o apoio que é dado durante esse mês de hackathon
que é dado pelos nossos mentores é um apoio efetivo, é um aprendizado, é um conhecimento, é a dedicação de um profissional de tecnologia para com um calouro, digamos assim, que está querendo entrar no mercado de trabalho. Então, assim, isso já é um trabalho muito efetivo para a comunidade técnica, né? Para a comunidade em geral, né? E para a futura comunidade técnica, né? Porque ali também a gente está passando diretrizes, passando orientação para muitos deles, né? E além de ter uma escutativa, né? Uma sensibilidade muito maior para aquilo tudo que eles precisam de aprendizado. Essas informações sempre retornam aqui para dentro, para as informações que a gente precisa compor dentro daquilo que é a formação. Desde o quanto que o mercado solicita de profissionais para determinadas stacks, até o perfil socioeconômico das pessoas que a gente vai estar abrigando aqui dentro. Então, assim, tem, mais uma vez, uma grande conexão aí dentro para garantir que a gente também faça um bom trabalho, né, para a comunidade em geral. Sensacional. Você está mostrando para essa galera um pedacinho de como vai ser o dia a dia dela na carreira, né? Exato. Show de bola. E qual que tem sido a visão dos clientes da F-Câmara em cima do programa de formação? Tem tido uma aceitação grande. A gente tem esse programa de formação, ele pode durar até um ano, mas muitas vezes ele é precipitado pelo desenvolvimento individual. Mais uma vez falando, todo mundo aqui não tem que ser igual. Todo mundo é observado individualmente. Muitos deles se destacam muito rapidamente e muitos desses clientes eles buscam profissionais assim para poder ter, né, fazer parte do crescimento dessa pessoa, provocar um engajamento maior, né, com aquele cliente, com a sua marca, com as suas equipes. Então a aceitação dos nossos profissionais trainees é muito boa, muito boa. Todos eles entendem é, o quão corresponsável eles são com a formação dessas pessoas. E a experiência é tão boa que a gente já fechou alguns programas de formação específicos para algumas grandes empresas. A gente pode falar da DASA, né? A gente pode falar do Santander, que tem muito interesse nisso também, e algumas outras grandes empresas que estão negociando justamente a captação desses jovens na comunidade e o expertise da F-Câmara na formação para que a gente monte turmas exclusivas para esses clientes. Legal, sensacional. É um investimento no futuro dos próximos profissionais de tecnologia, né? Mas se você vê muitos desses jovens que participaram dos primeiros programas de formação, hoje tem posições de destaque. São realmente, né, nós temos aí 6, 7 anos de formação, tem alguns profissionais aqui que já chegaram a posições realmente surpreendentes, né? Tech managers, tech leaders, especialistas, temos muita gente temos grandes cases aqui de desenvolvimento. Sensacional. Isso daí acho que é um grande exemplo de ser protagonista da sua própria carreira. Exatamente. Show. Nilson, foi um prazer tomar esse suco de laranja com você. Tem algum recado para deixar para a galera? Tem. Eu preciso enfatizar que esse é o trabalho de toda uma equipe, né? Uma equipe que tem muitas pessoas, que tem uma entrega máxima, todas as pessoas têm esse conceito. Eu estou aqui realmente só como um porta-voz, não sou o responsável por isso, nem da fase de ideação, nem na fase de desenvolvimento de tudo isso. Sou mais uma peça, né, dentro desse ecossistema incrível que é a unidade de negócio que o nosso Jojo aí toma conta, né, que é o nosso diretor. Então, assim, para que a gente não tenha que falar dessas dezenas de pessoas, eu queria falar especificamente dos heads de cada uma dessas unidades. Então, tudo isso é o trabalho de Carla Moura, de Rodrigo Carvalho, de Carla Mendanha e de Mari Mendanha e todos os colaboradores que estão junto com eles ali. Realmente é um pessoal que tem uma entrega incrível, que já está começando a trazer grandes resultados para a empresa, né? Mudando a forma de ver esse mercado consultivo. Pô, parabéns a todos os envolvidos e continue assim. Pessoal, obrigado por ficar até o final desse episódio de hoje. Tomar esse suco de laranja especial aqui com o Nilson. Deem feedback, digam se gostou e até a próxima.